Olá pessoal, feliz sábado, que a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Pega esse vídeo aí, como os demais desse canal, compartilhe, se você não se inscreveu, se inscreva, curta, para que a mensagem de Deus possa chegar a outras pessoas e assim elas também terão uma oportunidade de conversão e salvação, assim como eu e você um dia tivemos. Estamos lançando mais um projeto aqui pelo canal. E o projeto é esse aqui, ó. É o estudo da lição da escola sabatina, com o tema As Três Mensagens Angélicas. Como funciona esse projeto? A lição, ela vai estar explicando vários tópicos da Bíblia, fazendo com que nós nos edifiquemos cada dia sobre o conhecimento do plano, do amor e da salvação de Cristo Jesus para nossas vidas. E aqui, de uma forma geral, onde fala o tema As Três Mensagens Angélicas, é o último sonido, é o último recado, o último grito de Deus para essa geração. É a última oportunidade que Deus está, então, fazendo esse convite de salvação para todos nós. Lembra lá de Noé? Deus, por 120 anos, convidou aquele povo antediluviano, mas eles não queriam nada com salvação. Lembra também em Sodoma, o quanto Deus gostaria que aquele povo pudesse entender o recado de Ló e dos anjos que estiveram lá dentro. E aquele povo também não quis saber sobre salvação. E hoje chegou a nossa vez. Será que esse povo está querendo saber sobre salvação? Bom, que pelo menos eu e você queiramos saber. Vamos então para o estudo da lição. A lição, ela terá todos os dias, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E todos os dias nós vamos estar aqui colocando diariamente, um estudo da lição. Se por alguma razão nós faltarmos um dos dias, é por força maior. Mas vamos procurar aí fazer o máximo, o possível, de nós então trazermos aqui um estudo da lição diária da Bíblia, da Palavra de Deus. E hoje o estudo o tema é a hora do seu juízo. Vocês já perceberam que quando fala em juízo, em julgamento, quando fala de passar por um tribunal, nós temos sim um pouco ou muito de um certo receio, porque muitas vezes quem é injustiçado, que merecia ali a justiça, acaba sendo injustiçado, porque a gente não sabe o que passa na cabeça de um juiz. E às vezes aquele que é para ser condenado, ele é absolvido. Então quando você fala assim, da hora do juízo, as pessoas têm sim um pouco de receio. E um dia todos nós iremos passar pela sala do julgamento de Deus. Então essa hora do juízo é para saber quem vai ser salvo e quem vai se perder. Então nós vamos estudar aqui sobre esse tema. O verso diz assim, em Romanos capítulo 13, e o verso 11 e 12, diz assim dessa lição de sábado. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Vamos então esmiuçar aqui este verso. Ali diz assim, digo isto a vocês que conhecem o tempo. Para que classe de pessoas aqui a Bíblia está falando? Quem é esse para vocês? É claro, é óbvio que aqui a Bíblia está falando para aquela classe de pessoas que estudam a Palavra de Deus, para a classe de pessoas que estão desejosos para que Jesus volte, para a classe de pessoas que tem tudo a ver com o Calvário, que estão comprometidos em pregar o Evangelho. É para esta classe. Quando ele fala para vocês, é para esta classe. Para mim, para você, porque a Bíblia está está disponível a todos nós. Quando Jesus queria pregar para os pescadores, ele falava sobre rede, sobre peixe, e ali era óbvio que era para a classe dos pescadores. Quando ele falava sobre fermento, sobre pão, é para a classe ali dos padeiros. Então, aqui está falando para a classe das pessoas que estudam a Bíblia. E diz lá também o verso, segue assim, que conhecem, a vocês que conhecem o tempo. Que tempo é esse? É o tempo da volta do nosso Senhor Jesus Cristo a essa terra. É desse tempo aí que o nosso Senhor está falando. Nós temos que ter uma ideia, mais ou menos,
da volta do Senhor a este planeta. É claro, ninguém nesse mundo, ninguém está sujeito ou está autorizado a datar a volta de Cristo a este mundo. Ninguém está autorizado a marcar datas. Isso é impossível. E muitas pessoas já marcaram datas. Muitas pessoas. E a gente sabe que todos se frustraram. Mas nós não devemos marcar datas, mas Jesus deixou sinais de quando ele retornaria a este mundo. E a gente sabe que ele deixou sinais falando do sol, da lua, das estrelas. E vocês lembram muito bem que esses sinais que ele falou há mais de 100 anos atrás, alguns deles já já aconteceram. Lembram em maio de 1780, quando o sol escureceu e a lua não deu o seu brilho? Ali foi os sinais que Deus tinha dito lá para os discípulos que iria acontecer no sol e na lua. Lembra também da queda das estrelas, que Deus falou que ia ter sinais nas estrelas? Lembra da queda que aconteceu em novembro? Acho que 13, né, a data específica, mas foi no mês de novembro de 1833. Esse sinal também já aconteceu. E tudo isso significa, então, que o nosso Jesus Cristo está chegando. Amém? Então é isso que ele falou, e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Ali continua, já é hora de despertarem do sono. Olha só, nunca esse verso bíblico caiu tão bem como agora o momento em que nós estamos vivendo, em que a igreja de Deus está passando. Por que sono? A igreja está em sonolência. A igreja, a maioria, não todos, mas a grande maioria está vivendo espírito laodiceano. O que seria espírito laodiceano? O espírito laodiceano é a fase que a igreja está passando, a última fase da igreja de Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. Essa igreja, Deus tinha dito no capítulo 3, verso 14, se não me falha a memória, diz que disse o anjo à igreja de Laodiceia: tu não és nem quente nem frio, tu estás morno, a ponto de eu vomitar-te. Ou seja, é uma igreja que está o quê? Morno, em sonolência, está ainda dormindo em berço esplêndido. Há 2000 anos, desde 2000, mais ou menos há 2000 anos, essa igreja segue dormindo. Mas é a igreja de Deus, é a igreja que está ali numa mornidão. Então por isso que diz, despertem do sono. É nessa hora que ali Paulo escreve sobre isso. Então, amados, nós precisamos estarmos vivendo a fase da igreja de Laodiceia, mas não termos o espírito laodiceano. Temos que se despertar deste sono. E continua, né? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O que seria mais perto do que quando no princípio cremos? Eu sei que você, há algum tempo, já ouviu aquela frase: Jesus está voltando, hein? Jesus voltará, hein? Vigie, atento, vigiai, orai. Isso já, talvez, você ouviu há 10, 15, 20 anos atrás, né? E agora você ouve que está mais perto do que antigamente. Claro que sim. Antes, você talvez só ouviu essa frase, que Jesus está mais perto. E você nunca, talvez, tenha estudado os sinais, nunca tenha estudado as profecias, o livro de Daniel, de Apocalipse. Talvez agora que você está vendo que coisas estranhas e diferentes estão acontecendo neste planeta, em volta de você, você começa a perceber mesmo que esses sinais, eles estão condizendo com a palavra de Deus. E aí, você então começa a testificar, você começa a comprovar que Jesus realmente está mais perto, como antes de você ouvir aquela frase. Então nós precisamos, queridos, sabe, estar bem atentos a esses sinais, porque agora, como diz aqui o verso, está mais perto do que quando no princípio cremos. Eu sei que você cria na volta de Jesus lá atrás, só que agora, através dos sinais que você está acompanhando, ele está muito mais perto do que antes. E aqui diz assim, termina: vai alta a noite e vem chegando o dia. O que significa vai alta a noite? Na verdade, queridos, é o mundo de trevas que nós estamos vivendo. As trevas, que significa o pecado, está cada vez mais forte nesse mundo. E esse mundo está cada vez mais escuro, está cada vez mais em negridão,
cada vez mais em pecado. E cada vez mais o pecado vai crescendo, vai aumentando, vai se tornando cada vez mais alto, até que chegará no seu apogeu, chegará no seu clímax. E ali não tem mais para onde ir. Então é por isso que diz que vai alta a noite, vai alto o pecado nesse mundo. E o que diz depois? E vem chegando o dia. Que dia é esse? Quem é que vem chegando? É o Senhor Jesus Cristo. É a luz que vem chegando em meio a essas trevas, em meio a essa treva de pecado. E ele vem chegando para quê? Para iluminar e para buscar aqueles que realmente, como eu e você, cremos na palavra de Deus. Ele vem para nos buscar. É por isso que vem chegando o dia. E você está percebendo que este mundo está fortemente em trevas. Estamos vivendo numa escuridão. E precisamos, e queremos e desejamos que esse dia, que é o Senhor Jesus Cristo, chegue logo. E a lição termina com uma ilustração. Diz que em uma das florestas lá nos Estados Unidos, ela entrou em chamas. Essa floresta incendiou. E diz que nesse fogaréu, diz que uma ave, então, ela seguiu com os seus filhotes e foi lá para o alto da montanha para tentar sobreviver. E ali, então, aquela floresta começou cada vez mais pegando fogo, e foi pegando fogo, até que ela o fogo destruiu grande parte daquela floresta. E depois que o fogo cessou, é dito que um guarda florestal, ele então foi averiguar, os danos daquela floresta. E quando ele subiu no alto, no pico de uma montanha, ele então olhou um pássaro. Então, com um graveto, ele tocou assim naquele pássaro. E quando ele tocou e viu que aquele pássaro estava em cinzas, debaixo daquele pássaro, 3 filhotes saíram vivos dali. Moral da história? Aquela mãe ave, ela poderia ter sobrevoado, ela poderia então dizer para ela mesma: não, eu vou voar, eu vou abandonar os meus filhotes e eu preciso me salvar. Porque se eu ficar aqui, não só vai morrer eu, como também os filhotes. E não tem como. Mas ela não escolheu voar, ela escolheu ficar. Ela pegou seus filhotes e foi até o alto desta montanha. E então ela ficou ali, debaixo de uma árvore. Então ela colocou seus filhotes debaixo de sua asa e tentou se proteger. Mas ela não conseguiu. O fogo alcançou essa ave. E ela então veio a morrer, mas os filhotes não. Trazendo esta ilustração, aplicando para os nossos dias, assim também foi Jesus. Ele também sabia que o fogo do juízo iria nos destruir. Ele então pegou-nos pelos seus braços de amor e levou até uma montanha chamada Calvário. E lá no Calvário tinha 2 árvores que se cruzavam. E ele então estendeu os seus braços e deixou nós deixou nós protegidos debaixo desses braços estendidos. E aí então o fogo do juízo recaiu sobre ele e só queimou e só matou ele. E nós então estamos aqui vivos pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade e pela sua maravilhosa graça. Um dia esse mundo vai ter um dilúvio de fogo, que nós possamos continuar debaixo das asas desse maravilhoso e Salvador Jesus Cristo e ali ficarmos bem protegidos, para que quando Ele voltar, regressar a esse mundo, onde os sinais já estão denunciando a sua volta, para que quando nós formos passarmos na hora do juízo, nós possamos ser o quê? Absolvidos pelo sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor mais este dia nos ensinou para nós não nos preocuparmos, para que quando a hora do juízo chegarmos, nós sabemos que temos um advogado como Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que o Senhor Deus, como juiz, nunca vai condenar um cliente
tendo o teu Filho como advogado. E que nós possamos estar então atentos a esses sinais, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, fará e seguirá fazendo em nossa vida. Pois assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amanhã estaremos aqui também trazendo a lição de domingo, que falará sobre a purificação do santuário. Tenha um bom dia e Deus te abençoe. Amém.